observar o julgamento alheio. Como uma sombra teimosa, ele tá sempre ali. Não importa o quanto você corra ou se esconda. Você já percebeu? É impossível viver sem ser avaliado. Mas aqui tá o segredo. Tentar escapar disso é o primeiro erro. As pessoas vão julgar, vão medir suas escolhas, rir das suas falhas e até invejar seus triunfos. É como se o ser humano tivesse um desejo insaciável de opinar sobre tudo. Como se a vida alheia fosse um teatro feito exclusivamente para seu entretenimento. Mas vamos ser honestos, não é? O julgamento diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Aqueles olhares críticos, aqueles comentários sussurrados, eles vêm de inseguranças, de fraquezas e, claro, de um pouquinho de tédio também. Quem não gosta de uma boa fofoca para preencher o vazio da própria existência? Agora veja bem, a questão não é apenas sobreviver a isso, não. É aprender a desfrutar do julgamento, a usá-lo como combustível. Porque, meu caro, ou minha cara, quando você para de temer o julgamento, você se torna perigosamente livre. Ah, que ironia deliciosa. Aquele que aponta o dedo, na verdade está revelando mais sobre si do que sobre você. Já percebeu? Quanto mais alguém te julga, mais você enxerga as rachaduras na fachada da segurança dele. O julgamento, no fundo, é um espelho, um mecanismo de defesa, uma projeção descarada das próprias fraquezas. Quer um exemplo? Pessoas que criticam a sua aparência geralmente têm problema com a própria imagem. Aqueles que zombam das suas escolhas de vida? Provavelmente vivem presas a arrependimentos sufocantes. E os moralistas de plantão? Sempre apontando erros alheios? Bom, esses são os mais suspeitos. Geralmente escondem os pecados mais suculentos. Agora o grande truque é esse. Ao invés de absorver o julgamento, observe-o. Analise quem o emite. Pergunte-se, o que essa pessoa está tentando esconder? Você vai se surpreender com as respostas. No momento em que você percebe que o julgamento não tem nada a ver com você, ele perde o poder. É como se você removesse as garras do leão e percebesse que, no fundo, ele nunca passou de um gato assustado. E agora, chegamos ao dilema mais intrigante. Se o julgamento alheio não tem poder sobre você, então quem afinal tem? A resposta é tão óbvia quanto assustadora. Você. Mas veja bem, não basta simplesmente dizer que você se define. Porque se você não souber exatamente quem é, o mundo estará mais do que feliz em decidir por você. Vai te rotular, te encaixar em uma caixinha confortável e te puxar pra dentro dela sem perguntar se você concorda. E uma vez lá dentro, boa sorte tentando sair. Agora, seja honesta comigo. Você sabe quem é? Não quem o mundo diz que você é, não o reflexo distorcido que os outros projetam em você, mas você, suas verdades, seus valores, suas sombras e luzes. Porque aqui tá o segredo sujo que ninguém gosta de admitir. Quanto mais claro você estiver sobre si mesmo, menos o julgamento dos outros importará. Se alguém te chama de arrogante, mas você sabe que é apenas confiante, você ri. Se te chama de fracassado, mas você tem plena confiança do caminho que está trilhando, você simplesmente continua. Agora, se esse tipo de julgamento ainda te machuca, talvez, só talvez, seja porque uma parte de você ainda acredita nele. Agora chegamos ao verdadeiro vilão da história. Não são os outros, não são os comentários maldosos, não são os olhares tortos. É você. Sim, meu caro, minha cara, a voz mais cruel, mais impiedosa e mais difícil de silenciar não é a do mundo, é a sua própria. Quantas vezes você já se julgou antes mesmo de alguém abrir a boca? Quantas vezes você se olhou no espelho e encontrou defeitos que ninguém notou? Quantas oportunidades você recusou porque ele já sabia que iria falhar? Esse é o julgamento interno e ele é um parasita. Alimenta-se de dúvidas, de medos, de traumas que você talvez nem lembre de onde vieram. É a voz que repete as críticas que você ouviu quando criança, os fracassos que você viveu no passado, os medos que alguém te convenceu a ter. E o pior, ele se disfarça de razão, de prudência, de realidade. Mas eu vou te dizer um segredo que poucos ousam admitir. Essa voz interna é mentirosa. Sim,
ela mente, porque a verdade é que você pode muito mais do que acredita. Mas essa parte insegura de você teme a mudança. Então prefere te manter pequeno, paralisado, duvidando de si mesmo. Então, você quer silenciar aquela voz maldita da sua cabeça? Aquela que insiste em te lembrar de cada erro, cada falha, cada detalhe que ninguém notaria? Pois bem, aqui vai a primeira verdade que ninguém te conta. Você nunca vai calar completamente. Sim, eu sei, não era isso que você queria ouvir. Mas antes que me julgue, que ironia deliciosa, não? Escute com atenção. O problema nunca foi o fato dessa voz existir. O problema é o quanto você acredita nela. Porque ela não é um oráculo divino, nem uma entidade onisciente que sabe de tudo. Ela é apenas um eco do seu passado, um compilado de medos e inseguranças e, claro, expectativas irreais que a sociedade enfiou na sua cabeça. Agora, que tal o truque? Em vez de tentar silenciar essa voz, você precisa questioná-la. Você não é bom bastante. Ah, é? Baseado em quê? Onde estão as evidências? Todo mundo vai te julgar. Ótimo. E daí? O que isso muda de verdade? E se você falhar? E se eu não tentar e viver me perguntando, e se? Quando você começa a desafiar essas frases automáticas, algo fascinante acontece. Elas perdem força. Você para de aceitar tudo como uma verdade absoluta e percebe que boa parte desses julgamentos internos são apenas histórias mal contadas que você repetiu por tempo demais. E sabe o que acontece depois? Você começa a agir apesar dessa voz. E é aí que a mágica acontece. Porque cada vez que você a ignora e segue em frente, ela fica um pouco mais fraca. Agora que já desmascaramos essa voz interna sabotadora, vem a parte que separa os fracos dos ousados. Porque, meu caro, minha cara, pensar sobre o julgamento não basta. Você precisa agir. Aqui tá o que ninguém te conta. Você não precisa parar de sentir medo para agir. Você não precisa eliminar todas as dúvidas, nem esperar aquela confiança mística que, sinto dizer, nunca virá do nada. O segredo sujo da autoconfiança? Ela vem depois da ação, nunca antes. O problema de quem vive preso no julgamento alheio, e ao próprio, é que fica eternamente na paralisia da análise, pensando, refletindo, tentando prever todas as consequências, todos os riscos, todos os olhares tortos. Mas enquanto você fica nesse loop mental, o tempo passa. E quem está agindo já está 10 passos à sua frente. Então, aqui vai o desafio. Faça algo antes de se sentir pronto. Simples assim. Fale, se exponha, teste, erre. Sinta aquele frio na barriga e vá mesmo assim. Porque cada ação, por menor que seja, é um soco na cara do auto-julgamento. E adivinha? Quanto mais você faz, menos se importa com os olhares alheios. Porque no fundo, ninguém julga tanto alguém que age com convicção. E mesmo que julguem, bem, eles estarão parados enquanto você estará avançando. Mas aqui surge um novo dilema. Porque agir significa errar. E errar significa ser julgado. Então, como lidar com os erros? Como transformar cada falha em um trampolim e não em uma âncora? Ah, o medo do erro. Essa praga silenciosa que paralisa até os mais ambiciosos. Mas, quer saber a verdade? Você vai errar, vai falhar, vai ser ridicularizado. E, ironicamente, é exatamente isso que vai te levar ao próximo nível. Sabe o que diferencia os que realmente vivem daqueles que passam a vida se escondendo? O que fazem com os próprios erros. A maioria se afunda neles, se tortura, se envergonha. Se o plano dá errado, desiste. Se alguém ri de um tropeço, nunca mais tenta. Mas os que entendem o jogo fazem o oposto. Usam o erro como um combustível. Veja bem, cada falha te mostra algo. Ela revela onde você precisa melhorar. Onde subestimou algo, onde confiou de mais ou de menos. É um mapa disfarçado de decepção. Mas apenas aqueles que observam sem ego conseguem enxergar isso. Então, aqui vai uma nova mentalidade para você adotar. Errou? Ótimo. Agora você tem dados reais, não hipóteses. Falou algo e foi mal interpretado? Agora sabe como se expressar melhor. Tentou algo e falhou miseravelmente? Agora sabe o que não funciona. Foi julgado por ter ousado?
Parabéns, você saiu do rebanho. Entenda, quem nunca é julgado, nunca arriscou nada. E quem nunca arrisca, nunca evolui. Mas claro, lidar com erros é apenas metade da equação. Porque há outro problema que poucos conseguem enfrentar de cabeça erguida. O sucesso também gera julgamento. E quando ele chega, é aí que os ataques se intensificam. Se você acha que o julgamento vem só quando você falha, meu caro, minha cara, então você nunca experimentou o doce veneno do sucesso. Porque aqui tá a verdade que ninguém te conta. Quanto mais você cresce, mais será odiado. Simples assim. E por quê? Porque seu sucesso é um espelho cruel para aqueles que nunca tiveram coragem de tentar. Sua ascensão escancara as limitações que eles mesmos aceitaram. E isso incomoda muito. Veja bem, enquanto você está no fundo, errando, tropeçando, pouca gente presta atenção. Mas no momento em que você começa a subir, algo muda. Os olhares se tornam mais afiados, os sorrisos mais falsos, as críticas mais venenosas. Mas fulano teve sorte. Mas também fez isso e aquilo, né? Não sei, tem algo nele que não me desce. Percebe? Não importa o que você faça, sempre haverá alguém pronto para diminuir sua vitória. Mas aqui tá o truque. Isso não é problema seu. O julgamento que vem com o sucesso é o tributo que se paga para sair da mediocridade. Se ninguém está falando de você, significa que você ainda não fez barulho o suficiente. Então, essa é a pergunta que realmente importa. Você está disposto a ser odiado para ser bem-sucedido? Porque, meu caro, minha cara, não há outro caminho. Mas agora vem um dilema final. Como se manter firme diante de tudo isso? Como continuar quando o julgamento e a inveja se tornam insuportáveis? Se você chegou até aqui, já entendeu o jogo. Julgamentos sempre existirão. Seja no fracasso, seja no sucesso, a diferença entre os que ruem e os que triunfam? A blindagem mental. E não, eu não estou falando de não ligar para nada. Isso é impossível. Mas existe um estado mental em que o julgamento alheio perde poder, onde os elogios não te embriagam e as críticas não te destroem, onde você se torna inatingível. Quer saber o segredo? Construa sua identidade de dentro para fora. Veja bem, quem sofre com julgamento são aqueles cuja autoestima depende da opinião externa. Se te elogiam, você se sente bem. Se te criticam, duvida de si mesmo. Mas quando você tem clareza absoluta de quem é, do que quer e do porquê faz o que faz, então o julgamento se torna apenas ruído de fundo. Alguém te critica? Você avalia. Há algo útil nisso? Não, então descarta. Alguém te elogia? Agradece, mas não se apega. Porque a sua validação vem de dentro, não de fora. Mas calma, ainda há um último detalhe. Porque mesmo com toda essa blindagem, ainda existe um julgamento que importa. O único que você jamais pode ignorar. E agora chegamos ao fim. Ou melhor, ao único começo que realmente importa. Porque depois de tudo isso, as críticas, os medos, os erros, os sucessos, as vozes externas tentando te definir, existe um último julgamento. O seu. No fim do dia, quando as luzes se apagam e o barulho do mundo some, é só você com você mesmo. E aí, consegue encarar o que vê no espelho? Consegue dormir sabendo que viveu de acordo com o que acredita? Ou está preso em uma vida moldada pelas expectativas alheias, sufocando quem realmente é? Essa é a única opinião que importa. A opinião dos outros? Ele vem e vão. Hoje te julgam, amanhã esquece. Mas você? Você tem que conviver consigo todos os dias. Então aqui vai a pergunta final. Você está vivendo do jeito que realmente quer ou apenas tentando evitar o julgamento alheio? Se essa pergunta te incomodou, ótimo. Significa que algo precisa mudar. E mudanças começam com pequenas decisões diárias. Mas cuidado, certos hábitos podem estar te sabotando sem que você perceba. E se quer dar o próximo passo para se libertar de vez, recomendo fortemente que assista o vídeo Os 10 Hábitos que Estão Destruindo o Seu Potencial. Pode ser exatamente o choque de realidade que te faltava. Agora, a escolha é sua. Vai continuar vivendo com medo do julgamento ou finalmente assumir o controle da sua vida?
A resposta? Bem, só você pode dar.